Olá, amados, muito bom dia. Hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador, seu dia, né? E espero que você esteja curtindo bem esse feriado. E Deus tocou no meu coração para me trazer uma palavra boa para a nossa reflexão. Palavra é, baseada num trabalhador. Trabalhador, eu creio que em todos os sentidos, um exemplo de homem, sabe? Homem de fé. E homem que sabia ser obediente, sabia esperar. Ele foi conhecido como o pai da fé, você já sabe de quem é que eu estou falando. E foi conhecido também pelo homem que perseverou até o fim. Ele foi muito sábio, foi muito manso, longânimo. A gente tem muito o que aprender com esse cidadão. O nome dele é Abraão. E em Gênesis 22, a palavra de Deus diz que Abraão foi provado. Eu vou convidar os amados para orar. E depois a gente vai fazer uma leitura sobre essa palavra. Pai, em nome de Jesus, bendito sejas tu, Senhor, por nos dar a permissão de hoje entrar na tua presença. Aqui nesse lugar santo, estamos buscando, Senhor, por palavras, por memórias. Buscar, Senhor, falar de um homem de muita fé. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe a cada uma das pessoas que nesse momento se encontra ouvindo essa palavra. Que nesse momento, Senhor, essa palavra esteja invadindo lares, a corações, e o que o Senhor abençoe a cada um. Oh, meu Deus, que ele sinta no coração de transmitir essa palavra para outras pessoas. Oh, meu Deus, que ele nos ajude neste canal, em dar sua contribuição. Pai justo, tu és maravilhoso e eu creio numa vitória louvável diante de ti. Manda projetos bons, Senhor, para cada um membro desse grupo. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Filho, deixa eu falar para você. Em Gênesis 22, a palavra de Deus diz que Abraão é provado. Diz que depois dessas coisas, Abraão provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece em holocausto sobre um dos montes que ali eu te enviarei. Eu acredito que é uma visão dura. A Bíblia diz que depois dessas coisas, qual foi essas coisas? Olhando aqui, Agar foi para o deserto, se desentendeu lá com seu filho Ismael, não estava dando certo, o clima estava difícil, tá? Depois a palavra de Deus diz que Abraão faz um pacto, tipo uma aliança com Abimeleque, as coisas estão andando, né? O menino Isaque vai crescendo, vai virando adulto, vai tomando entendimento sobre a vida. E a palavra de Deus diz que no versos 33 do capítulo 21, diz que plantou Abraão um bosque em Beceba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Olha que homem abençoado. Planta, invoca o nome do Senhor e disse: Senhor, estou sobre a tua proteção. Plantei, mas a colheita pertence a tu. E Deus sabia das suas responsabilidades, sabia da sua fé, sabia da sua luta. Ele não tinha vida fácil. Ninguém peregrino em algum lugar tem vida fácil. Ele não tinha terra, não tinha um palmo de terra, ele não tinha. Tá entendendo? A primeira palavra que a gente ouve sobre terra foi o campo de Macpela que ele comprou em Efron, tá? Comprou lá o Eteu para enterrar a sua falecida esposa. Ele não tinha nada ali. Tinha seus bens, seus empregados,
trabalhadores da sua lida, tinha o seu clã recheado de pessoas, mas era um homem muito humilde e representava Deus ali naquele lugar, porque Deus não representa a riqueza de maneira nenhuma, não vejo assim. Deus representa a fé, a perseverança, a obediência, a continuidade de um trabalho, um serviço que leva ao céu. Então, a palavra de Deus diz no versículo 3 que levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, também Isaque seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar onde Deus os dissera. Então, cara, se é para obedecer, eu não vou escolher aquilo que é bom para mim. Eu vou escolher aquilo que o Senhor me mandou, porque tudo é bom para mim, mas às vezes no momento, na visão nossa, olhando, a gente não vê como... A gente vê com desprezo certas coisas que o Senhor pede para que a gente faça. O Senhor só pede, só coloca na nossa frente, é necessário que faça, é necessário que tu passe por isso. Mas nós não queremos, nós clamamos vida boa, nós clamamos por... Nós entendemos que aceitar a Jesus, ser cristão, viver em Cristo, o entendimento é que você tem uma vida superior a todas as coisas, e isso não é verdade. A gente vê pelos patriarcas, os homens da época, o próprio Jesus passou por tempos difíceis, mas venceu. E quando Jesus ele nos coloca diante dele, a gente não tem que ter medo do perigo, não, porque do lado tem uma pessoa, um ser vivo, maravilhoso, que resolve os problemas. Você só está lá. As guerras, então, que o Senhor, que Israel estava à frente, o Senhor estava lá esperando já. Então, não era necessário que as pessoas lutassem, não tinha força. Era só mais um no deserto. E o Senhor mostrava que todos aqueles reinos poderosos poderiam ser vencidos através da palavra do Senhor. E muitas das vezes nós não obedecemos. Você entende? Mas Abraão, um camarada que passou 100 anos esperando pela promessa do Senhor de um filho, de uma nação, né? E vê Isaque, um pedido, uma promessa, tinha um monte de coisa ali. De repente o Senhor chega e diz: querido, quero que tu suba aí, entendeu? E leva teu único filho. E provavelmente nada. Deus não trabalha com um provável nada. Deus trabalha com certeza. Leva teu filho, a quem tu amas. O filho da promessa. Você entende? E o camarada foi dizer: não, Senhor, me tira de mim esse cálice, eu não vou fazer isso. O Senhor não disse isso, Abraão. Ele disse: sim, Senhor. Ele foi provado. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas das vezes o Senhor quer nos provar e nós saímos pelo escape, não é? Você diz: não, comigo não. Pode ser com outro, mas eu não. Eu não estou preparado para isso, né? Eu não nasci para isso. Como se você tivesse certeza do que Deus tinha vocacionado você. Não é verdade. Nós somos um vaso do Senhor. E o Senhor nos coloca na partilheira que Ele quer. E os obstáculos vêm e o Senhor está lá, não está? Nós somos pertencentes a Ele. Só que nós não entendemos assim pelo nosso orgulho, nós achamos que nós somos donos da gente mesmo. Que coisa. A palavra de Deus diz no versículo de número 4, que é o terceiro dia. Ele levantou Abraão os olhos e viu um lugar de longe. Disse Abraão a seu filho, a seus servos: Ficai aqui vocês e o jumento, e eu e o rapaz, nós iremos até lá. Havendo adorado, nós voltaremos a vós. Que coisa. Terceiro dia, subi no morro. Um homem, eu até anotei aqui, ele tinha aproximadamente 125 anos. Nessa época, subindo o morro, sol escaldante do deserto, fazendo as suas paradas, creio que para se alimentar, para lavar os pés, para um descanso,
para que os animais se alimentem e depois sobe de novo. Mais outro dia, mais outro dia. Isso me lembra, sabe o quê? O Senhor subindo o alto do Gólgota. Me lembra isso. Me leva a lembrar, a fazer essas comparações. Eu estou fazendo. E há momentos de reflexão. E há momentos de calar e aceitar. E ser insultado pelas situações. Que coisa. 3 dias. Só que o Senhor voltou mais forte, não foi? Abraão também voltou mais forte. 3º dia. A palavra de Deus diz que ele deu uma olhada. Pode olhar no versículo 4, que é o 3º dia. Ele levantou Abraão os olhos e viu o lugar aonde Deus tinha preparado. Vamos fazer uma comparaçãozinha breve aqui? Lembram de Jonas? Senhor, cheguei, menino. Vai a Nínive. Vai pregar o meu evangelho lá, tá? Tem 140 e não sei o que de pessoas lá. É muitos. Um número bem crescido. Cheio de dígito. Vai lá. E eu quero que tu pregue a minha palavra lá. Para que aquelas pessoas se salvem, não se condenem. A palavra de Deus diz que o Senhor não se alegra na morte do ímpio. Não é? Então, aqueles povos viviam em pecado, impiamente. Vai lá pregar. O que ele fez, hein? Pegou um barco sentido contrário. Desistiu, voltou do caminho. Foi complicado, não foi? Foi parar na barriga do peixe. É complicado essa história. Mas não vou entrar para lá, para mim não perder tempo com Jonas. Mas depois ele foi e fez o serviço dele. Reclamando, mas fez. Deixa eu falar para vocês, querido. Abraão não teve esse lapso de memórias, de dizer eu vou voltar. Talvez o Senhor me perdoe. Talvez o Senhor se esqueceu, está com amnésia. Talvez o Senhor vai se lembrar que o meu filho é o filho da promessa. A promessa está aqui. Então eu não vou continuar. Nada disso. Eu vou cumprir. Ok? Até aqui? A palavra de Deus diz no versículo de número 5. Disse Abraão aos seus servos: ficai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E uma vez adorando a Deus, tendo adorado a Deus, voltaremos até vós. O que é que tinha no coração daquele homem? Eu vou adorar o meu Deus. O convite é dele, por mais absurdo que seja o que ele me pediu como presente que já foi dado por ele. O holocausto é dele, a minha viagem é dele, a minha vida é dele, eu pertenço a ele, eu vou fazer o que ele predestinou para que eu fizesse. Eita glória! Que coisa! Eu acho que nós estamos bem longe disso, não estamos? É por isso que é para reflexão. Deixa eu falar para vocês, querido. Versículo 5, a palavra de Deus diz que quando Abraão diz: fica aqui o jumento, fica aqui os funcionários que vêm até aqui com a gente. Agora é com a gente, agora é conosco. Eu e Deus. Entre mim e ti. Entende? Mas deixa eu falar uma coisa interessante. Olha no versículo de número 6. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, pôs sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos para o lugar. Agora, quando a palavra de Deus me diz que Isaque pegou a lenha, botou no ombro e saiu levando, eu entendo que esse menino já era um rapaz maduro, de 30 anos para lá. Era um rapaz obediente, aprendendo da fé do pai, seguindo os caminhos do pai. Entende?
Eu creio que a promessa estava ali. Deus estava, por mais que nós olha para a história e acha, eita, tá longe de mim, como é que eu vou fazer para chegar lá, entende? Naquele momento ele estava vivendo um momento de reflexão. Como diz o título da leitura, ele estava sendo provado. Chama a fé para você hoje. Chama o Senhor para pertinho de você. Diz, Senhor, tu foi provado. Tu foi o próprio Cordeiro. O Senhor Jesus foi o Cordeiro. Cordeiro Pascal, que veio para tirar o pecado do mundo. E cumpriu. Preste atenção. Eita. E Abraão, hein? Ia levando um cordeirinho Pascal, que era o filho. Levando a leinha no ombro. Imagina. Rapazinho novo. 30 anos por aí. Novinho. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mais ou menos nesse limite aí. Versículo 7, o rapaz sente de perguntar alguma coisa para o pai. Então disse Isaque a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, filho. Perguntou ele, Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí? Aonde está o cordeiro para o holocausto? Uma pergunta óbvia, justa, uma pergunta oportuna, né? Ali. E uma pergunta muito firme, constante. E olha que resposta sábia, gente. Quando Deus está no negócio, a dificuldade fica lá, pro outro lado da cerca. Entende? Porque você está cheio de fé. E Deus te capacita. E Deus te encoraja. Ele te chama para a luta, não é? Pois é. Que coisa. Resposta. Versículo de número 8. A palavra de Deus diz que Abraão responde: Deus proverá para si um cordeiro para o seu holocausto, meu filho. Deus proverá. É promessa. Nós ainda não chegamos lá, vamos chegar. Nós vamos adorar a Deus. Deus está lá. Vamos? Vamos, pai e filho. A tese era que um dos dois não iria voltar. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe. Deus, isso aqui foi em prática, não foi tese do que eu estou falando que aconteceu. Isso aqui ele viveu na prática. Deus estava do ladinho construindo a história. Nos ensinando, olha aqui como é que tem que ter fé, olha aqui como é que tem que agir, você entende? Deixa eu falar para vocês, olha queridos, olha que interessante. Deus proverá para si, é dele o trabalho, é dele a obra, um cordeiro para o holocausto, meu filho, e os dois seguiram juntos. Acabou? Vamos andar, que o tempo é curto. Versículo 9, a palavra de Deus diz que chegaram ao lugar finalmente, que Deus lhe dissera, que Deus o indicou a Abraão ali, e ali construir o altar. E sobre ele pôs em ordem a lenha, direitinho. Não foi jogado aleatório. O que Deus está fazendo? Isso não é vida. Organizado sim. É do Senhor. Mas papai, eu tô sentindo aqui o peso da lenha. Tá bom o negócio.
A subida está íngreme, mas vamos lá, vale a pena. O Senhor tem o fogo e o cutelo. Eu tenho a lenha. E o pai disse, eu também tenho a fé, filho. Ela não morreu, ela não acabou. Ela balançou, mas ela está firme. Nós estamos carregando aqui. Sim, mas o cordeiro, papai, era para estar aqui, o Senhor deixou os funcionários e o jumento para trás. Pois é, mas o cordeiro Deus proverá. Deus está lá, entende? Deus está lá de braços abertos. A palavra de Deus diz no versículo de número, ainda no 8, a parte B. Amarrou Isaque, seu filho, parte dolorosa. Deitou sobre a lenha e sobre o altar. E em cima da lenha, seu filho. História de fé. História de perseverança. Por isso que ele é chamado pai da fé. Versículo de número 10. E estendendo a mão, pegou o cutelo para imolá-lo. Continuar o trabalho. Ele estava no meio de um culto maravilhoso ao Senhor, de oferecer sacrifícios e tudo mais, como era na época. E era para fazer com alegria, não foi? Ele disse aos funcionários, fica aí, cuida do jumento. De nós cuida o Senhor, né? E depois de adorar o meu Deus, eu vou lá adorar o meu Deus, vou levando o meu filho, depois de adorar, eu volto para vós. Vamos para casa. Eu acredito que ele não falou para Sara. Ele não é doido, né? Não deu para falar. Eu acredito que ele não falou para os funcionários. Mas ele falou para o filho quando foi perguntado. E o filho, sim, papai. Se o Senhor disse que Deus proverá, Deus proverá. Aprove, Deus está lá. E a nossa fé vai ser provada. Entende? Então, um choque, né? Onde o Senhor disse que o meu filho foi glorificado na cruz. E Jesus já havia anunciando, chegará o dia em que o Filho do Homem vai ser crucificado, levado e vai ser glorificado. Então, ele levou o filho. A palavra de Deus diz, sabe aonde? No versículo 11, e o anjo do Senhor, porém, bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. Respondeu, eis-me aqui. Então disse o anjo, não estenda a tua mão sobre o rapaz. Não faças nada. Agora sei que tu teme a Deus, pois não negaste o teu próprio filho único, a quem tu ama. Às vezes o Senhor, ele dá esse toque, fica charmoso, fica legal, não fica? Fica lindo. É uma história maravilhosa. O Senhor faz isso porque nós descaímos um pouco e nós entristecemos o nosso espírito com os nossos atos e esquecemos do Senhor. E quando lembramos do Senhor, nosso tempo para o Senhor é curtíssimo, não é? Abraão foi 3 dias subindo, 3 dias de reflexão ali, o coraçãozinho, você entendeu? Nenhum momento deixou de bater porque o Senhor não queria isso. O Senhor queria só renovar o seu espírito. E às vezes o Senhor eleva por uma momentânea e breve tribulação. Aí depois vem a bonança. Lá em cima do morro, lá em cima do Monte Moriá. Deixa eu falar só para encerrar que o tempo já foi. A Bíblia diz que então levantou os olhos e olhou Abraão para aquela situação. E atrás de si tinha um cordeiro preso pelo chifre, enrolado num arbusto. Então Abraão foi lá, pegou o cordeiro e ofereceu um holocausto ao Senhor no lugar do seu filho. Maravilhoso, não é? Grande é o Senhor. Deus é maravilhoso. Lá em Mateus 24, versículo 3,
A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Abraão perseverou até o fim. Fica a pergunta. E se nós formos provados, será que perseveramos até o fim? Até chegar lá, até ver o cordeiro enrolado pelo chifre no arbusto. Vem pegar, tá aqui o cordeiro. Entendeu? E aí? Nesse dia de feriado, nesse dia do trabalhador, tão sofredor, tão difícil, deixa eu dizer para você, desejo toda sorte de bênção para a tua vida. Quero dizer para você que nos ajude nesse canal. Mande essa reflexão que é maravilhosa. E mande para os seus amigos, mande nos seus grupos. Reflexão pequena de 26 minutos. Quero dizer que Deus é contigo, que Ele invada a tua casa com providência. Testando a sua fé, mas elevando só até o teu limite, tá bom? Deus é maravilhoso por isso. Querido, eu quero orar contigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais uma palavra, obrigado por mais uma reflexão, obrigado por mais uma leitura, obrigado por estar aqui, obrigado por essa ocasião, obrigado por esse feriado, obrigado pelos trabalhadores tão sofridos. Sê com eles, meu Deus. Invade, Senhor, hoje os lares, as residências, toma nas tuas mãos, abraça, e que seja saciado a cada um dos membros deste canal, e que venha ter um ganho muito maior. Eu falo pelos olhos da fé. Eu sei que quanto a palavra é difícil, mas tu sabe, tu tem penetrado pedras, o Senhor tem penetrado paredes, portas, tem invadido corações e tem dito, eu estou aqui, eu sou com vocês. Pai justo, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Deus é contigo. Bom feriado. Deus te abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus.